para estarmos cada um com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. Durante a mensagem estarei lendo apenas alguns versículos para explicar esta experiência de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Nós vemos que Jesus tinha um plano de ir até a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A situação ali era conflitante. O judeu que se prezava não passava por dentro de Samaria, porque os samaritanos eram considerados povo impuro. Se Jesus não quisesse passar por dentro de Samaria, teria que dar uma volta gigantesca. Mas fica bem claro, era-lhe necessário. Jesus tinha uma missão a cumprir, passando por dentro de Samaria. E passando por Samaria, ele foi até a cidadezinha de Sicar para tomar água e deparou-se com uma mulher que também buscava água na hora sexta, está escrito. Isto é, na hora do almoço. Um horário que ninguém iria lá tirar água, muito menos mulher. Mas essa mulher foi lá porque ela queria estar longe da vista das pessoas, por causa da história da vida dela. Ela era uma prostituta. E ali à beira do poço iniciou-se um diálogo de Jesus com esta mulher de vida errada. Um diálogo em torno das diferenças, preconceitos referentes à cidadania deles, judeus e samaritanos, referente às crenças deles. E eles precisaram, cada um, adotar ali, à beira daquele poço, atitudes determinantes. Então, o tema desse sermão é: atitudes são determinantes. As atitudes determinam o destino da nossa vida. E eu convido vocês para analisarmos algumas atitudes determinantes que foram tomadas nesse encontro à beira do poço. Atitudes determinantes tanto do Senhor Jesus como daquela mulher, que até aquele momento era uma mulher impura, uma mulher de vida errada. Primeiro, eu quero estar examinando as atitudes de Jesus, atitudes determinantes. E Jesus, então, como vimos, ele decidiu passar por dentro de Samaria para não fazer uma longa caminhada. Mas como Jesus andava cheio do Espírito Santo de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, com certeza já estava no plano de Deus. Se Jesus sabia ou não sabia, é um mistério, mas Deus com certeza sabia que ele ia encontrar-se com uma prostituta à beira daquele poço e transformar uma prostituta numa missionária. Aquela vida escrava da religiosidade só poderia ser salva pelo Senhor Jesus. Escrava da religiosidade porque ela conhecia tudo sobre a religião, sobre a vinda do Messias. Ela sabia exatamente o que falava com o Senhor Jesus ali na beira daquele poço. E Jesus começa demonstrando palavra de autoridade para tocar o coração daquela mulher. Vemos isso nos versículos 13 e 14 do capítulo 4 de João. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Jesus começa ali já fazendo um desafio de submissão àquela mulher, demonstrando a autoridade dele, dizendo que ele tinha toda a autoridade. Ambos buscavam a água que dá o sustento terreno, mas ele fala de uma água superior, a água que dá a vida eterna. E ele diz que quem beber daquela água que ele dá, pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E isso tocou profundamente o coração daquela mulher,
Uma mulher embrutecida pelo sofrimento, pela humilhação, pela exploração. Era um trabalho humilhante aquele dela, né? E ela estava de repente ouvindo o Messias falar pessoalmente com ela e falando com respeito, com amor, preocupado com a salvação dela. Então, Jesus pegou e deu outra voz de autoridade para aquela mulher. Vemos no versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Vai, é uma ordem. Toma teu marido, outra ordem, vem cá. Volta a falar comigo. E Jesus vai se revelando para aquela mulher daí. Versículos 17 e 18, Jesus também deu outra demonstração de poder, palavra de conhecimento. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, palavra de conhecimento: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus, atitude de palavra de autoridade, atitude de palavra de conhecimento, revelando a vida daquela mulher que ele nunca tinha visto. Ele mandou de propósito buscar o marido. Ele sabia com quem estava falando. 5 maridos já tiveste, e agora está com um homem que nem é teu marido. E aquilo vai mexendo, essa atitude determinante de Jesus, vai mexendo com aquela vida e vai provocando desejo de mudança. Essa atitude de Jesus leva a mulher a reconhecer sua autoridade. Então, quando nós agimos como Jesus, levamos as pessoas a reconhecer a nossa autoridade espiritual. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. De imediato ela se curvou diante de Jesus, porque Jesus falava somente a verdade no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Vejo que tu és profeta. Vejo que o poder de Deus está com você. E Jesus continua também com outra atitude determinante, transparência. Pois dizia: vem a hora e já chegou, eu sou o Messias. Ele afirma claramente, sem nenhum receio, com toda a autoridade. Versículos 22, 23 e 26, ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus já esclarecendo aquelas diferenças que havia entre eles, entre judeus e samaritanos. Ele dizendo: é verdade, a salvação vem dos judeus, eu vim como Salvador. E ele afirma: eu sou o profeta, eu sou o Messias esperado, eu que falo contigo. Imagine o que não aconteceu com aquela mulher naquele momento. O próprio Messias Salvador batendo papo com ela ali, indo às escondidas tirar a água no pico do sol, naquela região desértica muito quente, e ali de repente tendo esse encontro com o Senhor Jesus, o Salvador. Mas por que tudo isso estava acontecendo? Por causa da atitude determinante de Jesus, na forma de se expressar, na forma de se conduzir diante daquela mulher perdida. Ele, com todo amor, ele diz: vós adorais o que não conheceis. Vocês dizem que a adoração de vocês é certa no monte de Samaria, mas a adoração certa é a nossa adoração. A salvação certa é a salvação que vem dos judeus, não da Samaria. Mas tudo isso acaba. Tudo isso tem um fim. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem nesse monte, nem naquele. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus procura adoradores. Deus não procura pessoas religiosas que querem só cumprir rituais.
Deus não procura pessoas que só querem bater no peito e dizer: eu sei disso, eu sei daquilo. Deus procura adoradores fiéis a Ele, que cumprem os seus mandamentos, que cumprem a sua palavra. Ele falou assim para a mulher: você tem razão, eu sou este profeta. Falando para uma prostituta. Se Jesus aparecesse hoje, comparado àquele tempo que Jesus ainda não tinha vindo, aparecesse numa reunião nessa aqui agora, nós estivéssemos aí no Velho Testamento, na Velha Aliança: eu sou Jesus, vocês estão fazendo culto, o que aconteceria conosco? O que aconteceria com uma igreja grande se Jesus aparecesse para um grupo e dizendo: eu sou Jesus? Provavelmente a conduta não seria tão boa quanto toda aquela prostituta sofrida. E foi marcante, porque houve grande mudança. E diante desta atitude determinante de Jesus, as pessoas se calaram. Nós vemos que a prostituta se curvou diante da autoridade dele. Daí os discípulos, percebendo, versículo 27, percebendo que Jesus falava com uma prostituta, pior ainda, samaritana, eles poderiam ter até recriminado o Senhor Jesus, mas eles se calaram diante da postura de Jesus, diante daquela atitude determinante de salvar vidas, independente da situação. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles se calaram, ficaram quietinhos. As pessoas se calam diante de atitudes determinantes em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com os mandamentos de Deus. As pessoas ficam sem reação e recebem a direção que vem de Deus. Nós vemos isso claramente nestas atitudes determinantes do Senhor Jesus. E nós vemos também que as atitudes determinantes diante da autoridade de Jesus, atitudes determinantes daquela mulher que já estava passando por uma transformação total. Ela já estava num processo de conversão desde a primeira palavra que ela teve com o Senhor Jesus. Ela estava num processo já de transformação. Vemos claramente que a samaritana conhecia a história da fé. Ela sabia tudo sobre o seu Deus, sobre o seu povo, mas faltava ainda atitude nela. Atitude de crente, atitude de filha de Deus. Precisava ela parar com aquela religiosidade de apenas conhecer e não praticar, de apenas cumprir rituais e não praticar a essência da palavra. Ela precisava somente receber as verdades profundas da salvação. E ela recebeu do Senhor Jesus. E começou a grande mudança. Primeira coisa que acontece é que ela toma posse da promessa de tornar-se uma fonte a jorrar. Jesus disse que ela poderia se tornar uma fonte a jorrar, e ela aceitou de imediato. Versículos 14 e 15. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Você veja a atitude determinante da mulher. Nessas alturas, então, Senhor, não quero mais saber dessa água aqui, quero a tua, que é muito melhor, que a água da vida eterna, a água da salvação. Outra atitude determinante dessa mulher, quando ela descobriu o melhor. Versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, ela largou, o cântaro era o vasilhame no qual ela encheria de água para levar. Ela largou o cântaro ali, não tem nenhum detalhe, mas pode ser que no entusiasmo ela, quem sabe, até jogou, até quebrou-se aquele cântaro porque era de barro. Aquilo já não interessava mais para ela, porque ela tinha descoberto algo muito melhor, algo muito superior. E esse deixar o cântaro simboliza a renúncia de vida antiga. Naquele momento ela estava renunciando àquela vida de religiosidade, àquela vida de prostituição, aquela vida de autossuficiência, aquele modo mascarado de viver, aquele modo mascarado de dizer que seguia Deus, mas não seguia de verdade.
Ela tinha uma vida mentirosa, pois era uma pessoa que vivia de uma forma totalmente errada, mas queria ser do povo de Deus, inclusive conhecendo todo o ritual de adoração, conhecendo tudo sobre o povo de Deus, sobre Deus inclusive. Tanto que ela sabia até da promessa messiânica da vinda de Jesus. E ela, de imediato, declarou: tu és profeta, tu és o Messias. Essa mulher, ela deixou o cântaro. De imediato ela renunciou toda aquela vida errada, de 6 homens, nenhum casamento, e ela joga por terra ali a velha criatura. A necessidade maior dela não é a necessidade física naquele momento, é a necessidade espiritual. Ela abre mão daquela coisa que ela mais precisava no momento, tudo porque nasce o amor ao Senhor Jesus, nasce o amor ao Salvador. E acontece também o nascimento dela, o nascer no poder do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E essa mulher havia entendido essa mensagem, que importava nascer de novo, importava começar uma vida nova, uma vida no poder de Deus e não na astúcia do ser humano. Ela resolve abrir mão de tudo por amor a Jesus. Deixar o cântaro aqui é uma figura de abandonar tudo aquilo que impede o verdadeiro relacionamento com Deus. Ela não negava as coisas de Deus. Nós vemos na conversa, falando com Jesus, sobre adoração, sobre Deus, sobre os profetas. Ela não negava, mas também não obedecia. E hoje assim acontece. Existem multidões de pessoas que não negam a existência de Deus, não negam o sacrifício de Jesus, mas não fazem conforme Jesus manda e nem conforme Deus manda, não obedecem. Essa mulher deixa essa grande lição para nós ao tomar essa atitude determinante. Aquilo que ela fazia só de boca para fora, ela passou a fazer com o mais profundo sentimento de amor e respeito a Deus e ao Senhor Jesus. Então daí ela deixa o cântaro e passa a testemunhar. Ela abandonou a vida velha e passa a testemunhar. Nós vemos nos versículos 28, 29 e 30. Ela larga tudo, foi à cidade e disse àqueles homens, os homens com os quais provavelmente ela até se prostituía: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o Salvador? Essa mulher, quando saiu e foi anunciar, ela já era uma missionária. Ela abandonou a vida velha, porque ela entendeu que precisava tomar uma atitude determinante, se posicionar diante de Jesus e fazer alguma coisa pela vida dela e pela vida dos outros. E ela, então, ela passa a testemunhar. Vinde comigo e vede. Nós precisamos fazer exatamente isso como crentes. Sair dizendo às pessoas quem é Jesus. Convidando as pessoas para conhecerem Jesus, para estarem vendo a Jesus. Ele sabe de tudo, ele tem todo o poder, ele cura, ele liberta, ele salva. Ele é o Cristo Redentor. Foi isso que a mulher fez, tão simples. Atitude determinante. E nós precisamos sair das atitudes que são mornas. Precisamos tomar atitudes determinantes. Jesus falou que a igreja, porque não és quente nem fria, és morna, eu te vomitarei da minha presença. Aquela mulher não era fria, e ela não continuou, ela não ficou nem morna, ela ficou super aquecida pelo poder do Espírito Santo e saiu testemunhando com fé no poder do Espírito Santo. E isso que nós precisamos fazer. É muito simples.
mas nós precisamos receber a simplicidade da salvação e viver a simplicidade em obediência conforme a palavra de Deus. Atitude determinante. As atitudes são determinantes. As atitudes determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. As atitudes determinam se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. As atitudes deixam bem claro o nosso rumo eterno. Foi o que aconteceu com essa mulher, o que acontece com cada pessoa na sua experiência com Deus. As nossas experiências com Deus são determinantes. Se nos sujeitamos às ordens do Senhor Jesus, às ordens de Deus, largamos a velha vida e saímos testemunhando e obedecendo, determina a vida eterna com Deus. Agora, se não fazemos assim, determina também a vida eterna, ao contrário, sem Deus, na condenação. Vemos outra atitude determinante desta mulher. Ela tem a alegria de ver os frutos do seu testemunho. Ela foi lá anunciar. E daí aquelas pessoas a quem ela foi anunciar já contavam a sua experiência, versículo 42. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, quando nós testemunhamos, as pessoas conhecem a salvação de Deus, as pessoas dizem, como aqueles homens, como aquelas pessoas que ouviram o testemunho dela: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Nós não cremos só de ouvir falar, nós cremos da nossa experiência pessoal com o Senhor Jesus, como aqueles homens falaram. Agora nós sabemos que Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador. Ele é o nosso Cristo Redentor, que nos resgatou da perdição, da condenação, do império das trevas. Então, as atitudes são determinantes mesmo. Jesus tomou atitudes determinantes e a mulher, ouvindo, também tomou atitudes determinantes, tudo conforme a palavra de Deus. E grandes mudanças aconteceram na vida da mulher e na vida daqueles que ouviram aquela mulher. Aquela mulher toma uma atitude determinante para conduzir pessoas a uma experiência pessoal com Cristo. Nós precisamos também só tomar esta atitude. Primeiro, em relação à nossa vida, de obedecer, de seguir ao Senhor Jesus. E depois, de testemunhar para conduzir pessoas ao Senhor Jesus. E aí o reino de Deus vai acontecendo. O reino de Deus vai marchando vitoriosamente na terra, até que um dia estejamos eternamente com o Senhor Jesus no céu. A simplicidade do reino de Deus é isso. Mas as pessoas complicam. As pessoas não querem parar para ouvir o Senhor Jesus. Não querem parar para ouvir o Senhor Jesus através da leitura da Bíblia, através das explicações da Bíblia, através da comunhão santa com outros irmãos, através do louvor. Nós precisamos descomplicar e ser igreja, estarmos juntos, sempre em torno da palavra, no poder do Espírito Santo. E aí ganhamos vida eterna. E assim aprendemos a tomar atitudes determinantes para a vida eterna com Deus, na glória eterna lá com o Senhor Jesus, como irmãos do Senhor Jesus. E tendo um único Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aquela samaritana vivia na mesmice da religiosidade. Religiosidade é a pessoa que se diz ser de Deus de aparência, mas não vive de fato e de verdade na prática do Evangelho, na prática daquilo que a palavra manda. Aquela senhora vivia na mesmice da religiosidade porque ela conhecia a respeito de Deus, mas ainda não havia tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ela conhecia, mas fazia o que queria, não fazia o que Deus queria. Queria falar sobre a história do povo de Deus, mas sua vida ainda não estava incluída na história do povo de Deus. Ela contava a história, mas não fazia parte da história. E isso, infelizmente, acontece com multidões hoje.
pessoas que contam a história do povo de Deus, mas não fazem parte da história de Deus. E contam muito bem às vezes, mas não fazem parte da história do povo de Deus. Para fazer parte da história de Deus precisa haver conversão verdadeira, precisa haver mudança de vida, abandonar todo e qualquer valor de autossuficiência e se sujeitar unicamente a Deus, a sua palavra, a sua vontade. E aí, como diz Jesus, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. As demais coisas serão acrescentadas. E eu estava falando das necessidades, ali naquele contexto, das necessidades diárias do ser humano. Então, quando nós buscamos a Deus com o coração sincero, as demais necessidades materiais, emocionais, Ele acrescenta. Não precisamos nos preocupar com isso. Em primeiro lugar, precisamos nos preocupar com a nossa salvação, com a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. E as demais coisas, é Ele que acrescenta. Nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Pelo contrário, se não seguirmos o que Deus manda, nós diminuímos em vez de acrescentar. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, buscar a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para que as nossas atitudes sejam determinantes, mas determinantes para a vida eterna com Deus e não para a perdição. Quando essa mulher tomou a atitude de colocar em prática a promessa de Jesus, ela passou a ser parte integrante da história. Até então ela apenas contava a história. E nós? Estamos contando a história do povo de Deus ou somos parte integrante da história do povo de Deus? A vida daquela mulher mudou e passou a chamar vidas para o reino de Deus, porque ela passou a ser parte integrante da história do povo de Deus. Ela passou a ser história do povo de Deus. Nós precisamos então tomar esse cuidado com a nossa vida e com a vida dos outros. Religiosidade, ritualismo, costumes impostos por homens não salvam ninguém, pelo contrário, condenam, levam à condenação. E o Espírito Santo faz uma pergunta: e você, meu irmão e minha irmã, está contando a história ou faz parte da história? Está ganhando vidas para Jesus ou está no caminho da perdição e quem sabe até levando vidas à perdição? Nós precisamos tomar muito cuidado para estarmos inteiramente submissos a Deus, ao Senhor Jesus, a sua palavra que traz toda a regra de fé e conduta para a nossa vida bem-sucedida e para conduzirmos outras vidas ao sucesso. Sucesso, quando eu falo, é a conquista da vida eterna, aqui na terra, e quando morremos estarmos lá eternamente na glória com Deus e Cristo Jesus. Então nós precisamos seguir o exemplo dessa mulher, que era o tipo de pessoa mais impura que se imaginaria naquele tempo. Coisa terrível, de um povo impuro e ainda se prostituindo. Mas hoje o povo está muito contaminado, muito impuro, e a nossa situação não muda muito. Nós precisamos fazer como essa mulher, largar a velha vida e sair testemunhando a nova vida, andar em novidade de vida. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E assim temos vida vitoriosa em Cristo, vida abençoada e abençoadora em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que essa palavra frutifique poderosamente na vida de cada um, de cada familiar nosso, na vida de cada ouvinte. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina pela Tua palavra, nos ensina pelos exemplos citados, como esse da mulher samaritana, se encontrando com o Senhor Jesus, abandonando a vida errada, a vida velha, e começando a andar em novidade de vida, passando a viver a salvação e conduzindo pessoas à salvação. Faz isso conosco, Senhor. Ensina-nos a andar sempre em novidade de vida, ganhando vidas para o Teu reino, Senhor, vivendo verdadeiramente a salvação na promessa que vem do Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dos nossos familiares, daqueles que ouvem o nosso testemunho, que ouvem os nossos ensinamentos, Senhor. Declara, Senhor, a Tua salvação, a Tua libertação, a Tua cura para muitas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.